Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Marina Frouxo, sou presidente da ONG CEPS. A gente vai fazer uma live agora com uma pessoa muito especial. Daqui a pouco já chamo ela para entrar. Mas se você tá aí online, já vai deixando seu joinha, seu coraçãozinho. Envia essa live para os seus amigos, para poder estarem aqui participando com a gente, tá bom? Deixa eu caminhar aqui. Para a Luciana. Pessoal, já pega o aviãozinho, tá? Manda para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque Boa noite, amiga. Desculpa. Na hora da live, eu perdi o óculos. Oh, meu Deus! Hoje eu... Tá tudo certo. Bem-vinda no Azul e eu sou bem-vinda também, né? No seu mundo. Cada uma diferente, ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo igual. Luciana, eu quero conversar um pouquinho com você sobre as nossas dificuldades como mãe, né? A nossa realidade como mãe dentro de casa. Às vezes as pessoas veem do lado de fora, né? Que nossa, o tratamento do Hansen é perfeito, o tratamento do João Vitor é perfeito e tal. Parece tão fácil quando as pessoas olham no nosso TikTok, no nosso Instagram, parece que tá tudo tão tranquilo, tão leve, mas não sabe a responsabilidade que a gente carrega, não sabe, né? Que às vezes a gente deixa de fazer coisa da nossa vida para poder viver a vida dos nossos filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina, um pouquinho de como você se sente como mãe PCD, o que que alterou na sua Não sei se é a rotina, que a sua gente internet, altera mas tá muita dando uma coisa, travada. mas conta um pouquinho, se abre. Bom, tá dando para todo mundo ouvir? Eu percebi que travou um pouquinho. Então tá, vamos lá. Boa noite, gente. Desculpa pelo transtorno. Realmente, hoje a coisa ficou um pouco enrolada por aqui, mas graças a Deus já consegui chegar. Agora tô tranquila, só não tô enxergando muito bem, mas tudo bem. Eu costumo falar Tudo aqui em certo. casa o seguinte, né? Que quem vê ali tudo muito bonitinho, arrumado, não imagina como que foi chegar até ali, né? Como foi colocar o João Vitor em pé, como foi colocar o João Vitor em cima de uma bola. É assim, os bastidores, né? E realmente, assim, é uma força-tarefa para a gente conseguir montar essa estrutura e conseguir que o João Vitor realize todas as terapias e, né, nós temos em média 1 hora para conseguir realizá-las, né? Mas assim, eu acho que isso tudo, né? A gente fala hoje das terapias, mas assim, eu sempre costumo voltar um pouquinho lá atrás da dificuldade. Por que, né? Na verdade, quando eu saí do hospital, a primeira intenção era levar para uma clínica de reabilitação. Aí eu me deparei com a minha realidade. Meu filho não é um paciente de clínica de reabilitação, né? Explica para quem está assistindo a patologia do seu filho, porque tem gente que às vezes não te conhece. Explica, por favor, só Então, para o o João pessoal se Vitor, ele é sintonizar. um paciente de um TCE grave. Ele sofreu um traumatismo craniano em 2019, aonde ele ficou totalmente vigil, né, com várias sequelas neurológicas e pulmonar, enfim. Assim, acho que todas as sequelas que a gente não quer, o João Vitor, ele infelizmente teve, né? Então, ele saiu do hospital só com a abertura ocular, né, de modo espontâneo, só abrindo os olhos e fechando. E no restante ele não tinha qualquer comunicação, né? Hoje a gente já consegue uma comunicação com ele, mas ele não tinha comunicação com o meio externo de forma alguma. A gente é um paciente que, se você deixar ele ali, ele não vai
reclamar. Hoje ele já sabe reclamar bastante. Mas naquele primeiro momento, não, né? Então, ele saiu com TQT, GTT, né? A traqueostomia, a gastro. O João Vitor ele tem a ausência das calotas cranianas bilateral. Então, por isso tudo, né? Por esse quadro. Aí, você fala muita palavra técnica. O meu público, assim, vamos explicar. Tudo isso que ela tá falando, calma aí, é porque eu falo muito mais povão. Vamos lá. Pessoal, essa palavra muito bonita que ela falou é quando fica sem uma parte do crânio, é isso? Isso. E o outro que ela falou da bolsa é porque precisa de uma bolsa para poder gastro, comer. É gastro. E também é um botãozinho que fica... não tem bolsinha. É um botãozinho na direção do estômago. É uma coisa bem... No caso do João, é uma coisa bem pequenininha. É uma sonda. Tá, vou então... Tá, okay. Então tá. Realmente tem esse hábito. Então, vamos lá. Então, ele tem né, ele não se alimenta via oral. A TQT, né, a traqueostomia, é por onde ele respira. Né? Então, ele saiu com esses dispositivos, né? E por isso ele não poderia ir para uma clínica. Então, assim, nos deparamos, né, com um paciente que eu sempre busquei. Sempre busquei, assim, quando eu descobri, né, onde eu estava, como era o novo João, na minha cabeça o tempo todo era, não, eu vou reabilitar o João. O João vai para uma clínica de reabilitação, ele vai ser reabilitado e ponto, né? Assim. Só que a realidade não é assim, né? E eu descobri isso, assim, bem no início, tá? O João é um paciente muito grave, o João é um paciente que ele... João Vitor é um paciente de casa e dá conforto. Né? Então, assim, não aceitei muito bem a palavra dar conforto e eu fui atrás de buscar tratamentos para o João Vitor dentro de casa. Já que o João Vitor ele não poderia ir para uma clínica, eu busquei montar uma estrutura para o João Vitor dentro de casa. Esse foi o primeiro ponto. Para poder montar um ambiente. Segundo ponto, muito impactante. A realidade é muito cara, né? Então, assim, ser um paciente, uma pessoa, né, deficiente, é muito caro. Gente, é muito custoso, tá? Então, assim, o seu filho precisa de uma cadeira. A cadeira é muito cara. O seu filho precisa de... Então, é caro. Ser paciente, ser um portador de deficiência é um valor absurdo. E quando eu me vi naquela situação, fiquei, cara, e agora? Né? Vamos buscar meios para poder fazer isso. A prefeitura pode ajudar de alguma forma? Vamos buscar a prefeitura. O João Vitor saiu do hospital com home care. Ele tem plano de saúde e ele saiu, a Sul América deu o plano de saúde para ele, né? Ela cedeu, é um direito dele, mas a gente sabe que muitas pessoas precisam entrar na justiça para conseguir ter esse direito. E eu não precisei, né? O João não precisou. Ele teve o home care de início. Só que dentro do home care, você sai do hospital e, assim, você sai com o que eles passam pro seu filho. Então, assim, no primeiro momento, eles passam para poder manter o paciente. Então, assim, você tem 3 sessões de fisioterapias, você tem 2 de fono, você não tem TO, entendeu? Você não tem equipamento e você não tem mão de obra. E aí você inicia essa busca, né? Então, assim, realmente foi uma luta, é uma luta até hoje, né? Assim... Não é diferente do autismo, né? É completamente diferente a nossa luta, de uma maneira geral. Acho que não tem como mensurar, né, a diferença de tipos de PCD, porém,
Do mesmo jeito que você luta, às vezes, querendo um equipamento, dando ajuda no plano, aí plano nega e não sei. Com autismo é a mesma coisa, tá? Nega reembolso, nega não sei o quê, nega medicação, é a mesma coisa. E eu vejo muito assim em você essa busca também, que todo mundo, às vezes, que te conhece, me conhece, e a gente antes não se conhecia, muita gente parava e falava, Marina, eu tenho uma conhecida minha que ela também colocou a casa, colocou um monte de coisa dentro da casa, igual você colocou para o Rosinho. Porque eu acabei, todo mundo fala assim, gente, mas você colocou uma clínica dentro de casa pro Ronzinho, o que que aconteceu? E na verdade, é o que eu falo, gente, AVD, para quem não sabe, é atividade de vida diária. AVD é fundamental para qualquer paciente PCD. Fundamental. Seja para o filho dela, igual ela falou, vai ser 2 sessões de não sei o quê, vai ser uma sessão. E não adianta. Infelizmente, a gente tem que falar o português claro, objetivo e ser sincero com os nossos filhos e com a gente mesmo. Não vai ser suficiente. Todo mundo às vezes olha para o laudo do Ronzinho e fica apavorado. Gente, mas para que isso tudo de carga horária? Não, porque é necessário para o meu filho. O meu filho precisa disso tudo de carga horária para ele ficar regulado, para ele conseguir se manter bem, para ele não ficar estereotipando o tempo todo, entendeu? Então, sim. Ah, na sua casa tem balanço sensorial, tem trampolim, tem cama elástica, tem. A gente acaba colocando tudo que a criança precisa dentro de casa, porque a Brenda, a TO do meu filho, ela já foi aqui. Ela é TO do seu? Não. Já foi, né? Então, ela é TO do meu filho. Ela entrou na live, não sei se ela ainda tá, mas inclusive ela faz um tutorial para o Juanzinho. Porque, por exemplo, se a gente vai viajar, ela faz a dieta sensorial para eu conseguir regular ele nesse momento e ele não ficar desorganizado e não ter uma crise sensorial no meio da viagem, no meio do aeroporto, enfim. Então, assim, é super importante. Eu queria que você contasse um pouquinho que eu percebi que tem equipamento que você compra e teve um equipamento que você conseguiu fabricar. Eu estava vendo os seus TikToks. Explica um pouquinho para a gente como que foi isso. Você viu a foto e você quis fazer, ele era muito caro, o que que aconteceu? Na Brenda tá aí. Beijo. O paciente, ele precisa... Você conseguir comprar tudo é muito difícil. No meu caso, não dava. Eu fui buscando na internet o que eu poderia construir em casa. Assim, eu construí uma prancha. A prancha ortostática, né? Que o João usa, eu fiz vídeo e tudo. Eu até mostrei como construímos essa prancha. Enfim, uma prancha custa, em média, 10, 11 mil. A nossa ficou menos de R$ 1.000. Assim, claro que eu conto com a ajuda de um amigo. O meu marido é muito participativo. Então, assim, eu falo assim pra ele, eu tive uma ideia. Ele fica assim, ai meu Deus, você vai me contar hoje, não me conta amanhã, porque senão eu não vou conseguir dormir. Aí eu, cara, mas é muito legal a ideia. Ele, não, calma, amanhã. Então, assim, nós fizemos a prancha. Nós fizemos uma cadeira de PVC que, nessas minhas buscas, eu vi dentro de um CTI de um hospital em São Paulo. É uma cadeira de PVC que ela dá um suporte muito bom para trabalhar com o João. E ela ficou em R$ 70. A Brenda, inclusive, a prancha ficou maravilhosa para paciente com lesão neurológica. É indispensável. Gente, ficou mesmo, sabia? Eu apaixonada. Fiquei... E o uso, tá? Aí fizemos a cadeira, gente, a cadeira é espetacular. A Brenda também conhece a cadeira de PVC. Fizemos, é tipo um cavalinho que eu coloquei também, eu repostei tudo que eu fiz na casa na semana passada. Nós fizemos um cavalinho, que tem um outro nome também, mas aqui em casa, é para poder fazer esse trabalho sensorial, de movimento, equilíbrio. Claro. E nós fizemos 4 equipamentos. A prancha, o cavalinho. Nossa, tô lembrando desses 3 agora, mas eu coloquei 4. Né? Eu tenho máquina industrial para costurar
alguma coisa Hã? dos seus equipamentos? Não, Lona, alguma então. coisa? Eu tenho Eu tenho. máquina industrial. Aí precisar costurar a lona, como que chama? O Ah, corino, alguma coisa. não consigo Já segurar nenhuma agulha. Cara, péssima. Mas, assim, esses equipamentos, eles foram criados dentro de casa e, assim, são muito úteis pro trabalho com o João. Não, Utilizo. e eu acredito, eu trouxe agora um balanço lá da Arábia, eu trouxe um balanço, ele é redondo, bem grande, e dá esse efeito, ele é emoliente, assim, não sei explicar a palavra técnica, a Brenda vai saber. Eu sei que ele trabalha o sistema proprioceptivo e vestibular. Ele trabalha dois sistemas, um balanço só. Eu trouxe lá da Arábia, o Juanzinho adora. Então, assim, a gente não adianta. Ou a gente Eu compra ou a também, o gente que que eu faz. fiz? Eu vi um trabalho com o paciente no espaldar. No espaldar de academia. Aí eu vi o valor do espaldar na internet, de madeira, coisa e tal. Só que eu sempre penso no seguinte: o João, ele é um paciente de 70 quilos. E eu sempre preciso de profissionais para ir, né, trabalhando. Então, assim, eu tenho E sempre água que trabalhar com o peso dobrado de tudo, né? Por causa do tamanho do João, da idade, peso, enfim. Aí eu queria um espaldar, e espaldar de madeira na internet não é caro, mas eu não queria um de madeira. Porque eu falei, cara, não vai suportar e logo vai acabar com e tal. Aí eu consegui um espaldar desses de academia, de ferro. Cara, fiz meu marido buscar na chuva, pintamos espaldar e o João Vitor usa espaldar também. Mas o mais interessante é que, assim, a primeira vez que o João ficou em pé, em casa, assim, eu trouxe o João Vitor para casa e eu tinha aquela vontade de colocar o João em pé. Eu queria que ele sentisse o corpo dele. E, assim, gente, era importante para mim, mas eu sei que também era importante para ele. Enfim, eu queria um jeito, eu ainda não tinha prancha, ainda não tinha pensado em como construir a prancha, não tinha cadeira, que hoje ele tem. Cara, eu comprei uma tala. Essas talas que você, quando engessa, você tem que botar ali para poder fixar. Eu colocava o João Vitor em pé na tala. Só que o pé do João Vitor era completamente torto ainda, né? Aquele pé todo. E aí eu ficava ali junto com uma técnica, e ficava meu marido e outra pessoa segurando atrás, mas o João Vitor fazia o trabalho, né? O ortostático, né? O pé, e assim, assim, para mim, esse trabalho, ele me tira da zona de conforto, que me faz estar o tempo todo pensando. Então, as coisas ficam mais leve para mim, para ele. Dizem que para ele fica mais pesado. Não sei. Mas, assim, temos esses equipamentos que foram criados na casa, mas ao longo de 3 anos e meio, eu também fui comprando equipamentos. Né? Eu tenho equipamento que eu levei 10 meses pagando. Tem equipamento que eu ainda tem equipamento que eu ainda estou pagando. É verdade. Então, assim, é um estamos investimento. assim. É custoso. Tudo é muito custoso. Você sabe, né? Infelizmente, eu fico... né, estou sempre pesquisando e estudando a respeito dessa luta que a gente vive. Inclusive, não, inclusive, eu ia te falar isso agora. Você falou de estudar e eu ia exatamente perguntar isso agora. Você falou que ele faz fono e tem uma questão que é muito comum entre o meu convívio e o seu, que é a comunicação alternativa. O meu filho é não verbal, está iniciando o processo da fala agora com ecolalia, e o seu também não fala, e você fez um curso, exatamente o curso que eu ia fazer, só que eu não tive como ir nesse dia por conta da ONG, e que a gente estava com um projeto da ONG da canoagem, não sei se você lembra, e você fez o curso do Corel Power, que é a comunicação alternativa, que hoje eu utilizo com o Juanzinho, depois eu fiz um treinamento com a Juliana, e é o que eu utilizo com o Juanzinho. E através disso que o Juanzinho começou a desenvolver a fala. Eu queria saber como que está sendo, se o João Vitor já entendeu as imagens. Então, Me explica um na pouquinho como verdade, eu que está acabei sendo. fazendo 2 cursos. Eu fiz esse e eu fiz um curso com uma professora da Califórnia. Olha que doideira. Um curso de 12 semanas, mais ou menos, 12 semanas. Então, na verdade, eu fiquei enlouquecida quando eu fiz o segundo curso,
porque eu conheci muita modernidade ali. Só que hoje ainda está fora do que eu posso, né? Então, mas bom, o João ele tem campanha. Então, a gente faz um trabalho com campainha, vai estimulando, sim, não, azul e vermelho. Nós temos a prancha, na verdade, eu comprei uma prancha com figuras e cores e nomes e letras que também utilizamos. Temos um trabalho também junto, é um trabalho que faz a Fone TO, que é um trabalho sensorial, com fruta, com figuras. Então, assim, mas está tudo muito no início ainda, tá? Tá tudo muito no início. O João Vitor, ele se comunica mais por piscadas e bico. O João Vitor é o rei do bico. Se você chegar aqui e ele não gostar de você, você vai saber na hora. Porque o bico dele vai mostrar, entendeu? Então, ele se comunica. Se o João Vitor quer trocar de posição, ele sabe se comunicar para trocar de posição que ele não quer. O João Vitor, ele não fica de xixi. Ele fez um xixi, você tem que trocar. O João Vitor, ele evacua no banheiro, né, todos os dias. Ele sinaliza quando ele... Na verdade, a gente tem o horário, né? O João Vitor é um paciente de rotina. Então, ele tem rotina. O horário X, ele está no banheiro e ele vai realizar. Se por acaso eu não conseguir, aconteceu alguma coisa e às vezes acontece, ele começa a sinalizar que ele está precisando. Entendeu? Então, a gente sabe que ele está precisando e a gente tem que dar o nosso jeito. Enfim. Entendeu? Para ele é desconfortável realizar na cama. Ele não gosta. Então, ele tem... Que bom que consegue sinalizar, né? Nossa, como ele sinaliza? Ele sinaliza uma cólica. Entendeu? A gente consegue entender bem a equipe, graças a Deus. E que bom que assim também você conseguiu fechar uma equipe para atendimento com ele, porque manter as mesmas pessoas, eu não sei se você teve essa dificuldade, mas manter uma equipe com a mesma paciente no caso é muito difícil aqui em Macaé, ainda mais quando é pelo plano, porque às vezes já aconteceu comigo, era da Unimed, aí saiu, não é mais, não trabalha mais para a Unimed, ou se não diminuiu a carga, enfim, pode acontecer também, né, de querer trocar, mas o melhor é quando mantém com o mesmo profissional, porque cria um vínculo, né? Sou a 12ª pessoa da equipe, né? Eu sou a 10ª da equipe. Na minha equipe são 11 colaboradores. Então, assim, eu sou a 12ª pessoa. Eu falo com eles assim, meu plantão são todos os dias. Entendeu? Então, assim, quando um profissional chega na casa e tá com alguma dúvida do dia anterior, eu não. Vem cá, eu sei. Então, assim, eu sou a 12ª pessoa da equipe. Eu tô todo dia com eles, a gente tem uma troca, né, boa. Cara, 100% todo mundo feliz e contente? Não. São 12 pessoas, 12 cabeças pensando, cada um com uma teoria, e a gente precisa sentar, conversar, ajustar, às vezes recuar. Vamos fazer isso essa semana, mas precisamos recuar por alguma coisa. Ou, né, alguém discordou de alguma coisa, tudo bem. Vamos sentar, vamos conversar. Cará entrou agora, Luciana. Boa noite, Lu. Ela também é uma mãe assim super empenhada que faz em casa. A gente está conversando aqui, Lu, justamente sobre isso, sobre trabalhar com o paciente, né, com seu filho em casa e fazer todo. A gente falou sobre a compra de equipamento, sobre tudo isso, sobre o tratamento AVD em casa. E ela é uma mãe que justamente faz isso. Ela faz muita VD com o filho dela em casa. Muita, assim. O filho dela também é não verbal, também tem a parte sensorial, né, Lu? E, enfim, sua xará. E também é mais um exemplo de mãe aí que luta em casa. Porque eu sempre levanto essa bandeira. Não é só
os 30 minutos, 40 minutos lá da terapia. Em casa também a gente tem que fazer. Se você fosse depender do plano, o João hoje não estaria com essa evolução que ele tem, com certeza não, né? Porque você se entrega muito mais, igual você falou, eu sou a 12ª do plantão. Então, assim, você se entrega por inteiro e você é 24/24, né? Então, assim, da hora que ele precisar, você vai estar ali. É o que E a a sua gente, como mãe, empolgação faz a faz. diferença. A sua empolgação faz a diferença. A minha empolgação de chegar, essa semana eu simplesmente acordei e falei, levei o mais novo para a escola. Quando eu voltei, falei assim, vamos fazer um atendimento na Lagoa? Aí a técnica na Lagoa, eu falei, na Lagoa. Na frente aqui de casa, né? Falei, vamos fazer um atendimento na Lagoa. Então, assim, fazer um atendimento na Lagoa, pô, que legal, sentar na Lagoa, fazer atendimento. Não, gente. Eu tive que levar material de fono, material da TO, um local para o João Vitor ficar sentado. E montamos uma espécie de... assim, um quarteirão da minha casa. Mas assim, eu fui com um carro, na verdade, eu fui com um carro, deixei o carro com as coisas lá, voltei para poder ir com a técnica e com a TO, andando com ele, né? Porque assim, foi tão bonitinho, as fotos ficaram lindas. Gente, mas foi quase uma hora montando. Entendeu? Então, assim, Imagina. uma hora ali, arrumando, esticando. Quem vê quem vê a faz foto uma nos hora. corres, né? E assim, ficamos uma hora ali. E depois eu tive que desmontar tudo em 10 minutos, porque o João Vitor tinha fisioterapia. Entendeu? Então, assim, é correria. A parte da manhã é uma loucura aqui em casa. São 3 terapias, uma atrás da outra. É o banho e as 3 terapias. É o almoço, 2 horas de descanso, terapia e terapia, entendeu? Então, é uma rotina pauleira. Aí eu já recebi umas vezes, às vezes eu recebo mensagem e as mães perguntam assim para mim: mas você não acha que é um excesso? Que isso pode não trazer tantos benefícios? Eu falo, olha, eu não posso falar pelos outros pacientes, eu posso falar pelo paciente que eu tenho. Hoje é um paciente completamente diferente de 3 anos e meio atrás. Então, assim, eu acho que para ele tá indo bem. Eu também recebo exatamente isso. Porque tem muita, até dona de clínica, assim, já falou comigo, Marina, autista é pouquinho a pouquinho, é um trabalho de formiguinha, você tem que ter paciência, cada paciente tem seu tempo, ou muitos falam também, cada criança tem seu tempo. Eu não aguento essa frase, gente, não fale isso comigo não, pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio de cada criança tem seu tempo, cada paciente é trabalho de formiguinha. Não fale isso não, por quê? Porque o meu filho está acostumado a fazer muita carga horária e eu vou continuar, entendeu? E fez toda a diferença, você imagina. Você é a prova viva que fez diferença na vida do seu filho, essa carga horária. E eu sou a prova viva que muita terapia mal não vai fazer. É isso que vocês têm que entender. Mal não vai fazer. E outra coisa, quando o Juanzinho fica cansado, ele pede para dormir. Ele fala que não vai participar. Tipo assim, fala do jeito dele, é igual o João. Tem certeza que se ele não quiser fazer, ele vai fazer cara feia, vai fazer o bico O João dele. Vitor, ele reclama bem quando ele não quer fazer, né? Assim, nem todo dia dá para aliviar. Mas normalmente ele encara, entendeu? Ele encara. Assim, eu tô sempre do lado dele e mesmo que eu não consiga ficar a terapia inteira do lado dele, mas assim, o início da terapia, o fim da terapia ou no meio da terapia, porque também tenho outro filho, tenho casa, tenho coisas para cuidar. Então, assim, eu tô o tempo todo no meio das terapias, mas preciso sair. Quando eu percebo que ele tá, eu chego perto dele e falo assim, meu filho, não tem jeito, a gente tem que seguir. Daqui a pouco você vai descansar. Então, assim. E uma coisa, Mari, assim, eu falo pelo que eu vivo, né? Eu incluí a minha família inteira na reabilitação do João. Todo mundo na minha casa é voltado para a qualidade de vida do João. Vocês vivem em função do João? Não é isso. Todo mundo entende o trabalho que é realizado com o João Vitor. Fisioterapia, as necessidades dele, o horário da família, o horário dele
na sala, a participação dele na noite de Natal, na noite do Ano Novo, nos aniversários em casa. Então, assim, ele faz parte 100%. Tudo que a gente faz, né? Vamos fazer um aniversário. Vai começar 8 horas, beleza. Então, a gente consegue deixar o João Vitor no quintal com a gente de 8 às 10. 2 horas de cadeira, vai ficar confortável para ele, fica com a família, depois ele vai dormir. Então, assim, ele faz parte. É mais ou menos igual também no meu caso, entendeu? A criança PCD, ou no seu caso é porque já é adulto, mas para mim também não é muito diferente. O Ranzinho, ele tem distúrbio sensorial, distúrbio do comportamento, entendeu? É TDAH, então assim, a hiperatividade também atrapalha muito. Então, no caso, assim, se é um Natal, a gente quer sentar todo mundo na mesa para poder comer junto. E é muito difícil o autista sentar para comer. Então, tipo assim, vamos fazer uma oração aqui. Vem, Juanzinho, fica aqui perto, pelo menos se aproximar. Então, assim, manter ele 10 minutos próximo, para mim já é muito. Senão, manter ele ali na mesa um tempo. Então, assim, também tem toda uma rotina para um autista, para poder estar ali presente, o barulho, igual você falou, a família toda se envolve. Isso é verdade para PCD, porque não pode ter barulho. Não, por exemplo, a Luciana uma vez veio no aniversário do Juanzinho, acho que foi do ano passado. Tinha 8 PCD no aniversário. Não teve música. Não teve música no aniversário do Juanzinho, entendeu? Na hora de cantar parabéns, cantaram baixinho. E outra coisa, o filho dela, eu acredito que por conta de algum barulho que as crianças fizeram lá, já chorou. Ou seja, é isso que é incluir realmente. É você saber. Eu fiz a festa dele agora, a moça falou assim: tem que abaixar a luz, tem que deixar ligada, tem que. Entendeu? É ele que tem que estar bem. É igual o João. O João que tem que estar bem. Vai ficar na cadeira? Vai ficar em pé? Entendeu? Vai ficar meia hora sentado? É assim. É a gente incluir eles de uma forma que realmente é isso que é a inclusão, né? É isso que é a inclusão. Vai colocar eles na família, mas é isso que é a inclusão. A comida. Qual comida que o Juanzinho pode comer? As minhas amigas, quando me recebem na casa delas, já sabem que o Juanzinho não come molho, que é só o macarrão, ou só arroz puro, ou só a carninha. Então, assim, seletividade alimentar. Então, assim, isso tudo, se você quer me receber na sua casa, você tem que querer receber meu filho. É o quê? Coisa, se eu quero receber você, eu tenho que receber seus filhos, né? Tem que estar aberta a casa para você e para os seus filhos. Eu penso assim. Às vezes converso nos meus grupos, né? E eu vejo que assim, a realidade do PCD, né? E hoje eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças autistas, né? Eu falo criança porque assim, eu vivo mais com as crianças, mas eu penso muito no futuro, né? Quem me conhece, que conversa comigo às vezes e que a gente está falando sobre assunto, assim, eu sempre falo, cara, eu penso muito no futuro, nessa questão da inclusão, né? Às vezes eu pego algum estudo e vou ler, e assim, e o futuro? Eu vejo que hoje uma empresa com 100 funcionários, ele tem que disponibilizar 2%, né? 2% da vaga. Ele é obrigado a separar 2% da sua vaga para PCD. Cara, 2%. Aí, 201 funcionários, 3%. Se a empresa tem 1.000 funcionários, ela tem obrigação de 5%. Só que aí ele pega, né, dentro do PCD, o PCD coloca o currículo, ele vai escolher o PCD que para ele vai ser mais fácil. Entendeu? Então, assim, é muito. É uma empresa que tem escada, não vai ser um PCD cadeirante, porque ele não vai querer fazer adaptação, ter custo, né? Por mais inteligente que seja, ele não vai querer ter custo de botar um elevador, de botar uma rampa, enfim. É a mesma coisa, se é cego, não vai, às vezes não quer que entra com aquele cachorro com guia, eu faço por parte aí de um vai. grupo onde tem mais cadeirante realmente e tudo adulto. E
Aí, uma vez eles estavam numa conversa, só que eles falavam demais, coisa e tal, então eu não participava muito da conversa, não. Assim, eu não participava muito do grupo. Aí, uma vez, falava, aí tinha alguém aconselhando, coisa e tal. Então, assim, aí tinha uma pessoa relatando que no trabalho, ela, PCD, conseguiu um trabalho, mas ela se sentia constrangida. Às vezes chamavam ela por apelido, entendeu? Então, assim, mesmo no ambiente, mesmo quando a pessoa consegue um local para trabalhar, ainda tem um ambiente que as pessoas são muito preconceituosas. Sim. Isso daí que você falou é muito verdade. Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, gente, que eu nunca falei não, tá? Então, só quem assistiu a live que vai saber. Porque eu sou autista, só que eu nunca falei pra ninguém. Entendeu? Por quê? Porque justamente por isso, preconceito. Chegar no lugar e as pessoas não atenderem a gente da mesma forma, falar minimizando a pessoa como capaz. Então, tipo assim, às vezes a gente não falar é melhor. É melhor tratar como Marina do que falar tadinha, pobrezinha. Entendeu? Então, assim, prefiro não falar. Por quê? Eu já sofro o preconceito pelo meu filho. Então, tipo assim, eu vejo as crianças falando assim, não quero brincar com ele, ele não sabe brincar. E eu também já sofri esse preconceito, às vezes, até por conta de amizade, enfim, do dia a dia, enfim. Então, assim, eu já sofro por ele, então eu prefiro não. E uma das coisas que eu vejo, né, às vezes a gente está falando assim sobre acessibilidade. Poxa, como a acessibilidade. Quando você fala de acessibilidade, as pessoas só pensam nas calçadas e nos ônibus. Entendeu? Que não, Aí eu não fico é, né? pensando, gente, acessibilidade para um PCD é muito mais que isso. Vai muito Entendeu? além, vai muito além. Para o autista hoje em dia, a acessibilidade hoje, a nossa maior dificuldade é na escola. Assim, para um autista hoje, a maior dificuldade é na escola. Quando eu coloquei meu filho na escola, a primeira coisa que eu fiz foi adaptar todos os materiais. Começa pela bolsinha de lápis. O giz tem que ser maior, ele não aceita pintar com o dedinho, eu tenho que fazer esponja. Eu corto esponja, aquelas amarelas, e coloco palito de picolé para na hora que ele for carimbar não sujar o dedo e não sentir nervoso. Coloco esponja, aí coloco... Enfim, vou adaptando tudo, tudo. A Luciana tá com o dedo nervoso aqui, ó. A Damiana falou, eu também tô sofrendo preconceito, não terminei minha avaliação por isso. Falei de vaga PCD para o serviço público, as meninas estão Não, gente, eu não comentando tô aí lendo também. nada porque eu Interage. estou sem óculos. Eu Não, perdi o não tem óculos na hora da live, eu problema, eu até vi leio, que eu leio. a minha Adriana comentou alguma coisa, mas assim, não consegui ler. Amiga, eu sei que você tá... A Adriana tinha falado que você faz tudo, que parece a NASA, que é igual a NASA, faz tudo. Faz tudo pelo seu filho, que quando você estava falando de fazer as coisas em casa. Mas eu estava falando que não é só da vaga, que não Então, porque na pode verdade é o continuar a seguinte, sua né? fala. Quando você vai começar a ver essa questão de inclusão, e eu tô sempre. O João é um paciente que, claro, fica em casa, né? Mas assim, eu costumo fazer a leitura de uma forma geral. E assim, cara, uma vez eu estava fazendo a leitura e me deparei que 2% das vagas do shopping, por exemplo, são destinados a PCD. 2%. Entendeu? Muito pouco, cara. É a mesma coisa de você falar em 100, 2% tem direito a uma vaga. Aí, hoje. Chega lá e tem um motoboy parado na vaga. Outro dia eu cheguei com o Juanzinho querendo, não querendo descer, e eu falei, gente, tem moto parada, e o moço lá fumando, eu falei, moço, pelo amor de Deus, essa vaga é para PCD, entendeu? Olha lá, meu filho tá tendo uma crise comportamental, eu precisando da vaga, e o senhor aqui fumando. Tem vaga para Não, moto. quando Falei, pede desculpa, ainda tá desculpa, bom, né? mas... mas eu já tava lá, eu já tinha estacionado Não, longe, né? assim. Enfim, As pessoas, as pessoas têm o hábito de falar assim. A gente só começa a falar do problema ou enxergar o problema quando a gente passa a viver, né? Então, mas eu acho que é até uma realidade que hoje tem mudado um pouco. Na verdade, quando eu entrei
né, quando eu comecei a viver esse mundo, realmente eu não observava tanto, eu não via tanto. Mas hoje eu vejo que essa questão de inclusão, ela está sendo mais falada, entendeu? Acho que as redes Sim. sociais, elas fizeram isso também, sabe? Hoje ontem inclusive, No os autistas é porque está aumentando a estatística, né? ontem, hum? Ó, não tem não tem como. Antigamente, a cada 1.000 crianças que nasciam, uma era autista. Quando meu filho teve diagnóstico, a cada 136 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje em dia, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, não tem como nem não. Eu tenho certeza que você é a pessoa que vai conseguir me dar essa resposta, né? Porque eu fico pensando muito nisso. Hoje tem nascido mais crianças autistas ou o diagnóstico está chegando mais cedo? Porque essa é uma luta sua. Eu vejo que você luta pelo diagnóstico precoce sempre. Sim. Na verdade, o autismo ele é genético, sempre existiu, porém não existia laudo. É o que você falou. As pessoas elas não investigavam. Eu, por exemplo, eu recebi meu laudo tardio, assim como muitas pessoas recebem laudos tardios hoje em dia. Porém, hoje em dia, com a informação que está chegando, as pessoas sim vê que a criança pequenininha, 2, 3 aninhos, já está lá estereotipando, andando na ponta do pé, fala, epa, eu vi uma mãezinha comentando na internet que se andasse na ponta do pé e ficasse fazendo assim, poderia ser autista. Então, só da gente gerar essa dúvida na mãe, a mãe já vai lá e busca uma médica, uma neuro, um psiquiatra infantil para poder fazer uma investigação precoce. Isso é maravilhoso para a criança. Porque se ela tiver um laudo precoce e iniciar a intervenção precoce, e quando chegar na adolescência, ela já passa batida. Tipo assim, já pode ter a vida tranquila. Claro, vai ter suas dificuldades, mas, por exemplo, pode ser um autista funcional, que é o que eu Sim. sou. Eu sou funcional. 3 pós, estou fazendo MBA. Casei, tive meu filho. Um autista funcional, que consegue ter uma vida dita normal perante a sociedade. Tem minhas dificuldades? Tenho. Tem crise comportamental? Tem sensibilidade auditiva? Tenho. Mas eu consigo me controlar. Entendeu? Consigo me controlar e passar batido. Até porque autismo não tem cara, né? Ninguém vai olhar para mim e falar, ela é autista. Ninguém. Assim como o Luanzinho. Ninguém olha para ele e fala que ele é autista. Pelo contrário, os outros falam, tem certeza que ele é autista? Meu amor, se você vê ele convulsionando, você muda de ideia. Entendeu? Se você vê ele tendo uma crise, você muda de ideia. Por quê? Cada autista é de um jeito. Entendeu? Cada autista vai ser de um jeito. Mas sim, hoje em dia tem mais diagnósticos precoces, porque as pessoas buscam isso com muita facilidade. A internet veio para muita coisa ruim, mas também para muita coisa boa, porque ajuda a informação, trouxe muita informação. Porém, o autismo é hereditário, não tem como. Eu tenho 5 irmãos autistas, não tem como a gente fugir do que é, porque é hereditário. E um outro ponto também é que antigamente era tido, eu até postei nos meus stories essa semana, acho que foi anteontem. Antigamente, no ano de 1982, na década de 80, existiam muitos manicômios. Então, os adolescentes, adultos com deficiência intelectual e autismo eram tidos todos como malucos, como doidos, e colocavam camisa de força. E quando colocava a camisa de força, o autista se acalmava. Mas por quê? Porque o autista aí ativava o sistema proprioceptivo, porque quando a gente faz massagem, aperta, eles se relaxam, eles se acalmam. Por exemplo, o Juanzinho, quando vai dormir, que ele tá muito agitado, eu coloco ele num lençol, que a gente chama lençol sensorial, que o lençol ele tampa todo o colchão. Ele entra como se fosse um casulo. E ele é uma malha. É uma malha sensorial. E dá uma apertadinha de acordo com o corpo. Então, assim, acalma. E antigamente acalmava e eles pensavam que era maluco, que era doido, entendeu? E não tem nada a ver. Eu estava Provado falando que essa não. questão da inclusão, né? Mas foi porque eu vi
né, uma postagem de uma professora, eu não sei se você viu, eu até repostei, ela explicando para os alunos da prefeitura de Macaé, ela explicando né? Maravilhoso, maravilhoso. É, Pode falar que tem é uma gente que não professora, ela viu. explicando, ela Continua, eu mostrando vi. uma plaquinha para os alunos, explicando que para ela, que para eles que era uma plaquinha de deficiente, né? E que tinha um brinquedo, tinha brinquedo na cidade, acho que tem 2 brinquedos, não é isso? São 2 brinquedos. E que esses brinquedos, eles são para crianças portadora não é mais o PCD. É. Pessoa com deficiência. E ela explicando isso para eles, assim, e você via que já tinha criança ali com essa conscientização. Entendeu? E eu achei muito. Sim, tem criança que aprende em casa e tem criança que aprende na Assim, eu escola. eu levei o meu neto ali na praia campista, onde tem um brinquedo, e porque tinha a toca do coelho, eu levei, coisa e tal. E assim, eu vejo que as crianças têm muita curiosidade naquele brinquedo. Porque você olhando, né, eu não tinha visto ainda, você olhando, ele parece um balanço grande, que dá para entrar um angangorra, alguma coisa assim, uma coisa grande que dá para entrar muitas crianças. E assim, essa conscientização tem que vir dos Sim. pais, porque a curiosidade tem. E no dia que eu estava na praia, eu vi uma criança, né? Eu vi a mãe colocando uma criança ali dentro e ali, né? Devagar, era uma criança só, era uma criança de uns 3, 4 anos, não era muito grande. Mas essa é a hora de você começar a explicar. Olha, esse brinquedo não é para você. Olha quantos brinquedos tem para você. Sim, isso é muito real, assim. Igual a gente faz a conscientização do trânsito, não pare na vaga É. PCD nem por 1 minuto. Porque chega lá com o João Vitor que quer parar e tem alguém, entendeu? E eu fiz um vídeo outro dia lá exatamente nesse brinquedo, tá no meu canal do YouTube. Para quem não é inscrito, já se inscreve, ONG de Autismo. E lá no canal eu estava fazendo exatamente. Gente, eu tô aqui. Quando você vê esse desenho de cadeirante, é para vaga PCD. Porém, aí eu falei, porém, o PCD, esse símbolo de PCD, serve também para todas as deficiências, inclusive o autismo. Aí eu estava explicando, né? Que às vezes pode ser um brinquedo que venha regular a criança ali. Se a criança... Geralmente, as crianças, o autista, ele nem vai querer ficar naquele brinquedo, tá? Mas se ele tiver desregulado, aquele brinquedo ajuda. Essa é a verdade. Aquele brinquedo ajuda para uma crise sensorial, vai ajudar, porque vai trabalhar ali o sistema vestibular. É só para isso. Porém, eu tava fazendo esse vídeo, eu acabei de gravar. O pai do menino escutou e foi puxando a criança. A mãe não tinha escutado e foi colocar a criança lá no brinquedo, que não era PCD. Aí eu fiquei olhando de rabo de olho e o pai falando, não pode, não pode, a menina tá ali, vai tirar foto, vai postar. Aí eles já estavam meio assim. Mas, tipo, não adianta. A mãe foi lá depois, colocou a criança e tal, porque isso é da família, a conscientização da Eu sei que é família, né? difícil, Não eu sei que é adianta, né? difícil você explicar para uma criança de 3 anos, mas tem que iniciar. Eu tava com meu neto, ele não foi no brinquedo. Cara, tem um monte de brinquedo aqui. Ele também não teve curiosidade. Na verdade, assim, ele passou, ele tava mais correndo do que olhando, né? E, enfim. Mas assim, ele não ia naquele brinquedo. Por quê? Não era para ele naquele momento. O foco ali é para cadeirante, não adianta. Aquele balanço ali é para cadeirante. Só que o que eu explico sempre, porque em Volta Redonda é uma gaiola. Não é uma gaiola é um pouquinho diferente. Porém, o que eu explico para as mãezinhas é assim, por exemplo, se você vai no shopping e tem uma vaga especial com símbolo de cadeirante, o autista ele pode parar ali, entendeu? Por quê? Porque a gente, quem tem o cartão PCD, a carteirinha da identidade vem com símbolo de cadeirante para autista. A carteirinha para o carro vem de símbolo de cadeirante. Tudo vem com símbolo de cadeirante, porque é um símbolo geral, assim. Parece que é global, nacional, não sei dizer a certa palavra. Mas ele aqui no nosso país é utilizado esse para PCD, que é cadeirante.
entendeu? Agora que a gente foi implementada uma lei que está sendo obrigatório o símbolo do autismo, mas até implementar em tudo vai demorar um pouquinho. Em supermercado já tem, em bancos já tem, em alguns shoppings já existem nas vagas preferenciais o símbolo do autismo. Mas é igual você falou, de 2% para PCD já é pouco, você imagina agora de diminuir, né? Teria que aumentar, colocar mais, teria que colocar mais 2 para autismo. Vai diminuir. Eu vejo o seguinte, hoje, né, a medicina ela está bem avançada, então está salvando mais vidas. Paciente tipo o João, que há 25 anos atrás dificilmente teria saído com vida do acidente que ele saiu, hoje consegue sair. Então, assim, a nossa realidade hoje, entendeu? Então, é uma luta, sim, temos que lutar, porque é uma realidade. Eu estava ouvindo, né, no rádio, na TV, em algum lugar, que está falando que hoje são mais ou menos 17 milhões de PCDs no Brasil. Não é pouca coisa. Então, assim, sim, temos que ter voz, né? Eu sou a voz do João. Então, temos que ter voz, porque, assim, precisamos, sim, o nosso espaço, respeitar os outros. Então, eu sempre falo que eu tenho que ter o meu espaço, né? O João tem que ter o espaço dele, mas temos que respeitar o espaço dos outros, sempre. Entendeu? Então, mas eu tenho visto um trabalho de conscientização hoje mais efetivo. Se está sendo mais eficaz, né? A gente vai ver mais no futuro, mas está mais efetivo. Estão realizando mais, né? Eu estava falando isso hoje com o doutor Juan, lá na prefeitura, e eu falei isso com ele. Gente, a verdade é que antigamente a gente não tinha voz nenhuma. A gente, tipo assim, chegava na prefeitura e ninguém dava voz para um PCD, ninguém dava voz para uma pessoa. Nunca teve audiência pública, gente. Então, tipo assim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas a gente tem que ser grato, sabe? Tem que agradecer. Infelizmente, tá ruim. Também os casos estão crescendo muito, assim, avassalador. É muito caso de autismo, é muito PCD para todos os lados. Porém, a verdade seja dita, em Macaé a gente já teve 3 audiências públicas, a gente teve direito lá com a Denise do Canabidiol a grande expediente. A gente teve audiência pública, agora a gente vai ter um congresso de canabidiol. Não sei se você está sabendo, você está sabendo, você está no grupo. A gente vai ter o congresso. Então, assim, a gente está tendo acesso a muitas coisas. A verdade seja dita, né? Eu acredito sim que as redes sociais hoje estão abrindo portas, né? O nosso meio de ter voz. E, assim, eu uso realmente esse meio... eu uso para poder levar um pouquinho do que eu fui aprendendo durante esse tempo. Uso para tirar as minhas dúvidas, né? Eu falo que eu sou a pessoa que mais tem dúvida do mundo. Eu me sinto aquela criança de 5 anos que está na idade do porquê. Porque eu fico, por quê? Porque eu preciso entender, né? Eu só paro quando eu entendo. Então, assim, não, mas eu não entendi. Peraí, deixa eu anotar aqui. Mas esse é por quê? Então, eu preciso entender. Eu acho que a internet, ela tá trazendo isso pra gente de bom, né? Eu aproveito muito esse canal. E, assim, sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu lembro... Gente, eu tô bebendo muita água, porque eu tô saindo de um resfriado. E minha garganta tá ficando seca o tempo todo. Tô olhando aqui que já acabou a primeira... Então, já acabou a primeira caneca, eu já tô indo pra segunda. E eu tô ficando rouca. De novo. Mas, enfim. Eu tenho uma amiga que é cadeirante. Um amor, né? E ela estava num evento na praia e ela pediu um carro de aplicativo. E quando o carro de aplicativo chegou e viu que ela era cadeirante, mas ela vai? Entendeu? Então, assim, de uma forma tão ruim, fez tão mal para ela. E sim, quando ela né, conversou com alguns amigos, eu estava no meio daqueles amigos, eu falei, cara, sim, tem que expor.
tem que não expor a pessoa, mas tem que levar isso adiante. Por quê? Quando você vê, né, uma frota de táxi, dizendo a lei que pelo menos 10% dessa frota tem que ter acessibilidade. Você conhece um táxi? Tinha um em Não. Macaé, que era uma Dobrô, se eu não me engano, que eu nunca mais vi também. Não tem. Não tem. Então, assim, pois é, mas é projetos de lei, é lei. E cadê? Né? Hoje a gente precisa de alguém que tenha os projetos e alguém para cobrar os projetos e para verificar, entendeu? E conseguir suporte para água. E porque, cara, existe, né, a lei, mas muitas das vezes ela não é cumprida, né? Ou é cumprida de uma forma bem branda, bem, né, para não tirar muito as pessoas da zona de conforto. Então, o meio que a gente tem é redes sociais. Então, vamos para as redes sociais. É isso, eu utilizo bastante, aconselho todos a utilizarem também, porque se é a forma, então vamos utilizar da melhor forma possível. Acaba antes, vou ser sincera. Antes tinha da minha família assim, ah, você tá expondo o Juanzinho. Meu sogro mesmo nunca gostou, falava que tava expondo, que eu tava postando muita coisa do Juanzinho. Só que eu falava assim, gente, foi através disso que a minha própria família aceitou o autismo. Tem noção? Que eu ia pro meu canal do YouTube e eu falava, e eu chorando por dentro, mas eu falava assim, oi gente, meu nome é Marina Frost, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de autismo. Eu não tava falando para os meus seguidores, que lá eu tenho, sei lá, mais de 1.000 inscritos. Eu tava falando para minha família. Essa é a verdade. E sabe o que aconteceu? Hoje eles aceitam. Hoje todo mundo aceita o autismo. Hoje todo mundo chega aqui, aí me liga. O que o Juanzinho tá gostando? É tipo assim, como se for. A pergunta seria qual o hiperfoco, né? Mas aí eles não sabem como perguntar. Ele tá gostando agora mais de carrinho ou mais de cartinhas? Porque ele tem os hiperfocos dele. Ah, tá mais de cartinha. Aí vai lá e compra uma cartinha. Então, assim, tenta agradar da maneira dele, né? Óbvio, mas assim, agora aceitando. Vai fazer o quê? É o que eu sempre falo assim: aceita que Mas é dói uma luta menos. Essa é a formiguinha. realidade. Aceita É uma luta diária e é uma luta de que dói. formiguinha, entendeu? Eu vejo isso. Eu, assim, as redes sociais do João Vitor eu usei para levar a informação, porque eu tive dificuldade inicial de conseguir tratamento e de descobrir equipamentos enfim. Então, hoje eu tento passar isso, levar isso. Mas também, assim, recebo muita informação, sabe? Eu recebo muita informação. Você já viu isso? Olha, eu vi isso aqui, lembrei do JV. Entendeu? E assim, eu recebo muitas mensagens no Instagram do João e é muito legal, né? E eu fico, pô, vou dar uma olhada, sabe? Então, assim, virou uma troca, virou um canal de troca, né? A gente sempre está acolhendo também alguém que está iniciando nessa fase difícil e tentando ajudar e explicar que você vai conseguir estabilizar. Você vai conseguir estabilizar. É assim, a forma que cada pessoa vai aceitar é única, né? A minha forma de passar por tudo isso de uma forma tranquila para mim é lutando, é correndo atrás, é estudando, tá ali sempre ajudando, tá realmente no dia a dia do João, sendo parceira, entendeu? Então essa foi a forma que eu encontrei. Enlouquece. O meu, para mim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Eu lembro que logo no início, o Juanzinho começou a terapia com 10 meses, né? É muito difícil você ver algum autista iniciar tão cedo, assim. E eu lembro quando ele estava, acho que com 1 aninho, mais ou menos, 13 meses, eu fiz meu primeiro curso. Ele estava com 1 ano. Eu fiz meu primeiro curso de Denver. E no curso explicava quanto mais precoce você deveria começar a terapia, porque até 3 anos teria essa. Não sei como que eu falo eu gosto de falar sem nada técnico, mas é sobre a neuroplasticidade, que é como se tivesse uma. Ia estar bem molinho, que eles fazem uma captação melhor
e consegue ter uma melhor aprendizagem nessa fase, até 3 anos, por conta da neuroplasticidade. E eu peguei e falei assim, até 3 anos? Então, até 3 anos, meu filho vai fazer o máximo de terapia que eu conseguir. Minha filha, eu virei a louca da terapia. Foi por isso, entendeu? Por conta desse primeiro curso que eu fiz lá, que eu sabia que ele precisava disso. E a gente vai vivendo Amiga, por eles, né, meu bem? a minha voz tá ficando muito Ó, ruim. um beijo. Obrigada. Muito obrigada por ter Ah, participado da live. Deixa eu ver se seguimos aí em frente. Deixa eu ver aqui quem ainda tá aqui para eu mandar beijo. Não consigo tirar. Eu acho que eu nem mas, consigo ó, tirar. foi um prazer. Eu gostei É muito do isso. nosso bate-papo também. Um beijo pra você, um beijo pra esse príncipe. Tudo de bom. Foi muito boa a live. Realmente, aqui minha voz tá muito ruim. Então, Ó, Deus abençoe, tá? Gente, obrigada por até agora. Já deixa um joinha aí, ó, manda coraçãozinho. beijo. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, Ah, tá. Vamos lá. print com nós Ó, duas. vamos fazer assim, ó. Igual meu amigo faz. Calma aí, outro. Beijo. Oi, beijo.